O que a Alemanha e o Japão têm em comum? A Alemanha, com sua capital em Berlim, tem uma população de 83.445.000 habitantes e uma área de 357.590 km². Por outro lado, o Japão, com sua capital em Tóquio, tem uma população de 124.482.000 habitantes e uma área de 377.974 km². Ambos são gigantes econômicos, líderes em tecnologia, inovação e fabricação. Mas, por trás dessas potências, há diferenças fascinantes na forma como administram suas economias, seus gastos públicos, seus mercados de trabalho e suas prioridades nacionais. Neste vídeo, exploraremos uma comparação detalhada entre as economias desses dois titãs. Quem gasta mais em saúde? Qual tem um mercado de trabalho mais forte? Qual país lidera em inovação e competitividade? Junte-se a nós nesta jornada para descobrir como essas nações enfrentam os desafios do século XXI e quais lições podem nos ensinar. Vamos começar! O gráfico compara as principais métricas econômicas entre a Alemanha e o Japão, com base em dados de contas nacionais. Aqui está a interpretação narrativa de cada indicador. PIB per capita trimestral, T3 de 2024 a 2023. A Alemanha tem um PIB per capita trimestral de 12.920 euros, significativamente maior que o do Japão, de 7.564 euros. Isso sugere que, em termos per capita, a economia alemã gera mais riqueza em uma base trimestral do que a economia japonesa. PIB anual de 2023. O PIB anual da Alemanha em 2023 é de 4.185.550.000 euros, enquanto o do Japão é um pouco menor, 3.901.540.000 euros. Apesar da diferença na população, a Alemanha supera o Japão nesse indicador econômico total. Parece que a Alemanha é a alemã da hora também no PIB, enquanto o Japão deve estar pensando, estamos ficando para trás, não podemos nem culpar o anime por isso. PIB anual per capita 2023. Em termos de PIB anual per capita, a Alemanha também supera o Japão. Os alemães geraram 49.520 euros por pessoa em 2023, em comparação com 31.342 euros por pessoa no Japão. PIB trimestral, terceiro trimestre de 2024 a 2023. No terceiro trimestre, a Alemanha registrou um PIB total de 1,78 trilhão de euros 75 mil, enquanto o Japão relatou 945 milhões de euros 943 mil. Embora ambos os países tenham economias fortes, a Alemanha mantém uma vantagem nesse período específico. A Alemanha lidera, mas o Japão pode contra-argumentar dizendo, não se empolgue muito, isso é como futebol, eles ganham em números, mas nós ainda somos mais Cavaí. Dívida total, milhões de euros. Em termos de dívida total, o Japão apresenta um valor significativamente mais alto, com 10.389.105.000 euros em 2022, enquanto a Alemanha relatou 2.631.777.000 euros em 2023. Isso reflete uma diferença notável no ônus da dívida nacional entre os dois países. Em resumo, os dados refletem que, em termos de riqueza total e per capita gerada, a Alemanha supera o Japão. No entanto, o Japão tem uma dívida total muito maior, o que poderia implicar em desafios adicionais em termos de sustentabilidade fiscal e econômica. Dívida como porcentagem do PIB de 2023 a 2022. A Alemanha apresenta uma dívida equivalente a 62,90% do PIB em 2023, um nível gerenciável pelos padrões internacionais. Em contraste, o Japão apresenta uma porcentagem muito maior, atingindo 256,30% do PIB em 2022, destacando uma dependência significativa de empréstimos públicos em sua economia. Dívida per capita, de 2023 a 2022. Em termos per capita, a dívida na Alemanha é de 31.539 euros, consideravelmente menor do que os 83.071 euros por pessoa no Japão. Isso reflete um ônus da dívida muito maior para os cidadãos japoneses em comparação com os alemães. Déficit total, em milhões de euros.
Em 2023, a Alemanha teve um déficit de menos 107 milhões e 522 mil euros, enquanto o Japão teve um déficit maior de menos 177 milhões e 350 mil euros em 2022. Isso evidencia que ambos os países estão gastando mais do que arrecadam, mas o Japão enfrenta um desequilíbrio fiscal mais significativo. Parece que ambos os países estão gastando como se não houvesse amanhã. Déficit como porcentagem do PIB, de 2023 a 2022. Em termos relativos ao PIB, o déficit da Alemanha foi de menos 2,60% em 2023, enquanto o do Japão foi maior, atingindo menos 4,38% em 2022. Isso sugere que o Japão tem uma pressão fiscal maior em relação à sua capacidade econômica. O Japão poderia justificar seu déficit dizendo: estamos no vermelho, mas calma, é a nossa cor nacional. Enquanto a Alemanha responde: preferimos o preto, é como em nossas finanças. Gasto público total, em milhões de euros, de 2023 a 2022. A Alemanha relatou gastos públicos totais de 2.024.970.000 euros em 2023, superando os gastos do Japão de 1.695.787,7 mil euros em 2022. Isso indica maior investimento ou consumo público por parte da Alemanha. Gastos com educação, em milhões de euros, de 2022 a 2021. Em 2022, a Alemanha gastou 179.658,6 mil euros no setor de educação, enquanto o Japão gastou 147.339,8 mil euros em 2021. A Alemanha investe mais em educação, o que pode refletir uma maior ênfase nesse setor como um motor de desenvolvimento de longo prazo. Japão gasta menos em educação, por que gastar mais se as crianças já nascem sabendo álgebra? Em resumo, a Alemanha apresenta uma gestão mais controlada da dívida e do déficit, com gastos públicos e investimentos em educação relativamente maiores. O Japão, por outro lado, enfrenta uma carga de dívida consideravelmente maior, tanto em termos absolutos quanto em relação ao PIB per capita, o que poderia limitar sua capacidade fiscal no futuro. A Alemanha pode dizer: não somos perfeitos, mas pelo menos temos o balanço patrimonial em ordem. O Japão responde: ei! Pelo menos podemos dizer que temos mais ânimo, embora com mais dívidas. Gastos com saúde. Em 2023, a Alemanha alocou aproximadamente 417.845.000 euros para gastos com saúde, um valor consideravelmente maior do que os 370.788.000 euros gastos pelo Japão. Em termos de porcentagem do gasto público total em 2021, a Alemanha gastou 19,95% em saúde, enquanto o Japão gastou 21,45%, refletindo uma maior ênfase relativa nesse setor por parte do país asiático. Gastos com defesa. Em 2022, os gastos com defesa foram de 54.960,7 mil euros na Alemanha, superando os 43.686,4 mil euros do Japão. Como proporção do gasto público total, a Alemanha gastou 2,75%, um pouco mais do que o Japão, que gastou 2,53% no mesmo ano. A Alemanha gasta mais em defesa, e nunca se sabe quando outro país europeu pode querer invadir nossas fronteiras para roubar nossas receitas de salsicha. Despesas públicas gerais. Em 2023, a Alemanha teve um gasto público equivalente a 48,40% do seu PIB, maior do que os 41,84% registrados no Japão. Ao analisar os gastos públicos per capita, a Alemanha gastou 24.267 euros per capita, quase o dobro dos 13.559 euros per capita do Japão. A Alemanha gasta tanto por pessoa que você pensaria que todos têm direito a um spa e cerveja. De modo geral, a Alemanha tem gastos absolutos e relativos mais altos na maioria dos setores comparados, como saúde, defesa e educação. No entanto, o Japão apresenta uma parcela relativa maior de gastos públicos com saúde, indicando diferentes prioridades e estratégias de gastos entre as duas economias avançadas. Índice de corrupção.
Em 2022, a Alemanha obteve 79 pontos no Índice de Percepção de Corrupção, superando o Japão, que obteve 73 pontos. Essa pontuação sugere que a Alemanha é vista como um país mais transparente e menos corrupto. A Alemanha diz que menos corrupção significa mais dinheiro para salsichas. Competitividade e fragilidade. Em termos de competitividade global, de acordo com a classificação de 2019, a Alemanha ficou em 7º lugar, um pouco atrás do Japão, que ficou em 6º. O índice de fragilidade em 2018, no entanto, indica que a Alemanha, 25,8, é menos vulnerável que o Japão, 34,5, em termos de estabilidade econômica e política. Classificação de transição e inovação. Na classificação de transição de 2022, a Alemanha ficou em 126º lugar, em comparação com a 84ª posição do Japão, o que sugere que a Alemanha tem menos desafios estruturais em processos de desenvolvimento ou mudança. Com relação à inovação, ambos os países são líderes, com a Alemanha na 9ª posição e o Japão na 13ª posição, de acordo com dados de 2018, destacando sua capacidade de liderar em avanços tecnológicos e científicos. A Alemanha e o Japão são economias fortes e desenvolvidas, mas com diferenças notáveis. A Alemanha se destaca no gasto per capita, na estabilidade econômica e na menor percepção de corrupção, enquanto o Japão se destaca na competitividade global e na abordagem equilibrada de seus desafios estruturais. Ambos os países competem em inovação, provando ser os principais impulsionadores de tecnologia e pesquisa. Taxa de desemprego. Em outubro de 2024, a taxa de desemprego na Alemanha era de 3,4%, enquanto no Japão era menor, de 2,5%. Essa diferença reflete um mercado de trabalho japonês mais apertado, com menos desemprego. Para o terceiro trimestre de 2024, ambas as taxas aumentaram ligeiramente, 3,5% na Alemanha e 2,6% no Japão. A Alemanha com sua taxa de desemprego não é tão baixa, mas pelo menos temos tempo livre para nossos festivais. Japão, que é tão baixa aqui que até os robôs têm empregos seguros. Número de desempregados. No terceiro trimestre de 2024, a Alemanha registrou 1.577.000 pessoas desempregadas, enquanto o Japão teve um número maior, com 1.790.000 pessoas desempregadas. Esse contraste pode ser explicado pela diferença nas populações dos dois países. Salário mínimo e salário médio. Em 2024, o salário mínimo na Alemanha era significativamente maior, de 2,54 euros, em comparação com 1.168,9 euros no Japão. Essa tendência também se reflete no salário médio anual, em que a Alemanha lidera com 60.867 euros, em comparação com 34.553 euros no Japão. Isso sugere um poder aquisitivo médio mais alto na Alemanha. Japão, com sushi barato e transporte pontual, não precisamos de mais. Alemanha, e bem, nós gastamos mais porque a qualidade de nossas salsichas vale a pena. Capital humano. De acordo com o ranking de capital humano de 2017, a Alemanha ficou em 6º lugar, destacando-se como um país com uma força de trabalho altamente qualificada. O Japão, embora também bem posicionado, ficou em 17º lugar, indicando menor acesso relativo à educação e ao treinamento avançados. Conclusão. A Alemanha e o Japão têm mercados de trabalho fortes com baixas taxas de desemprego, mas o Japão se destaca por seu desemprego mais baixo. Por outro lado, a Alemanha se destaca em termos de salários mínimos e médios, refletindo um padrão de vida mais elevado. Além disso, sua classificação superior de capital humano destaca a qualidade de sua força de trabalho, que é crucial para o crescimento econômico de longo prazo. A Alemanha e o Japão são duas das economias mais avançadas e estáveis do mundo, cada uma com pontos fortes e prioridades que refletem sua história, cultura e estratégias de desenvolvimento. A Alemanha se destaca por seu maior investimento em bem-estar social, com gastos públicos per capita mais altos, salários mais altos e um forte foco em educação e defesa. Além disso, sua posição nos rankings de inovação e capital humano destaca seu compromisso com a qualidade e o desenvolvimento sustentável.
O Japão impressiona com sua baixa taxa de desemprego, sua competitividade global e uma abordagem eficiente para a saúde, alocando uma porcentagem maior de seus gastos públicos para esse setor. Embora enfrente desafios em alguns indicadores, como salários médios e classificação de capital humano, sua estabilidade econômica e alta classificação de crédito consolidam sua posição como uma grande potência global. Ambos os países são exemplos de sucesso econômico e de como as decisões estratégicas podem moldar o desenvolvimento de uma nação. A Alemanha, com seu foco no bem-estar social, e o Japão, com seu equilíbrio em saúde e emprego, oferecem modelos únicos que refletem sua visão de progresso em um mundo em constante mudança. Quem realmente lidera? Isso dependerá dos valores e das prioridades que cada observador considera mais relevantes. O que é inegável é que ambos são pilares fundamentais da economia global. E isso nos leva ao final do vídeo. Diga-nos nos comentários o que você acha desses fatos sobre a economia desses dois países. Você conhece algum outro fato adicional que não mencionamos neste vídeo? Gostaríamos de ouvir sua opinião. Se você achou este conteúdo informativo, deixe um polegar para cima e inscreva-se, pois dessa forma você estará nos ajudando. Muito obrigado por assistir ao vídeo e nos vemos na próxima vez.